Eu vou dar uma introdução nessa noite, porque há muito a falar sobre a cultura do Reino de Deus. Boa parte da cultura do Reino de Deus está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. É um bom tema para nós lermos e sabermos qual é o resumo dessa cultura, dessa lei do Reino de Deus. Vamos orar mais uma vez. Curva sua cabeça, ore com a pessoa ao lado. Peça que Deus fale ao coração dela. Peça que o Espírito Santo de Deus ministre o coração dela. Vamos ter esse período de oração. Amém. Lendo a Bíblia, a gente sabe que Jesus não era religioso. Se você fizer uma leitura dos evangelhos, você com certeza irá saber que Jesus não era religioso. A mensagem que ele pregava não era uma mensagem religiosa. E por isso havia muita oposição a Jesus, principalmente da parte dos religiosos. Pela mensagem não ser uma mensagem religiosa, os religiosos iam contra Jesus e a sua mensagem. Eles questionavam, eles armavam ciladas, eles colocavam Jesus em perguntas difíceis. Eles armaram contra Jesus, levaram a cruz, mataram Jesus. E as demais pessoas, os pecadores, os rejeitados, as crianças, eles amavam Jesus, porque a mensagem que ele tinha não era religiosa, não era um fardo para eles carregarem, não era mais um peso para eles tentarem levar, como os religiosos colocavam sobre a vida daqueles povos na época de Jesus. Então a grande questão é saber qual é a mensagem de Jesus. Qual era a mensagem que ele pregava? E ao lermos a Bíblia, nós descobriremos que a mensagem central de Jesus era trazer uma restauração a todas as pessoas, trazer a cultura do céu para a terra, como Deus, desde sempre, na eternidade, projetou, pensou e desejou para cada ser humano. Então, por que a cultura é tão importante? A cultura é a manifestação do pensamento coletivo de um povo. Como o povo pensa, assim uma cultura é formada, assim uma cultura é estabelecida. Ela é responsável não só por controlar a mente, a vida das pessoas, mas também as ações das pessoas. Provérbios capítulo 23, verso 7 diz assim: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Vou repetir. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então, a cultura é muito importante porque ela forma os pensamentos. Ela é fruto de pensamentos, mas também ela forma pensamentos. E a primeira coisa que Jesus estabeleceu na sua vida foi pregar a mensagem do reino de Deus. O reino de Deus vem para trazer uma restauração em todo o ser humano. É um evangelho integral, é um evangelho de espírito, alma e corpo. É um evangelho que atinge a nossa comunhão com Deus, porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós reconhecemos Ele como o único Senhor e Salvador, nós entramos no reino. Nossa alma, nosso espírito é vivificado. E agora a nossa alma, que são os nossos desejos, nossos pensamentos, a nossa vontade, estão sendo transformadas, santificadas por esse evangelho do reino. E o nosso corpo também, apesar de nós podermos experimentar curas hoje, ele terá sua redenção no fim de todas as coisas. Quando Jesus estabelecerá o seu reino definitivamente, nós ganharemos um novo corpo, um corpo novo, promessa que o Senhor fez.
Então ele vem para mudar tudo isso na vida, na sua vida e na minha vida. Inclusive a maneira que nós pensamos. Então, a maneira que nós pensamos produz um estilo de vida. O que você pensa, você é, como nós lemos lá em Provérbios, capítulo 23, verso 7. Então, o pensamento produz um estilo de vida, uma forma de viver. A forma de viver produz uma cultura, e uma cultura produz uma nação. Por isso a cultura é tão importante. Por isso a mensagem que Jesus trouxe foi uma mensagem contra a cultura. Estabelecer uma nova cultura, um novo reino nessa terra. E a primeira palavra que Jesus falou, depois de 40 dias de jejum, cheio do Espírito Santo, a primeira mensagem que Jesus trouxe para toda a humanidade foi: arrependei-vos. Arrependei-vos. Mudem a forma de pensar. Mudem a maneira de pensar. Chegou o novo rei. Chegou um novo governo. Chegou uma nova forma de viver. Agora o rei chegou. Jesus chegou. Eu quero dar um breve tempo agora e depois voltar a esse texto, mas eu queria compartilhar um pouco algumas bases para nós entendermos o que nós estamos falando sobre cultura. Jesus veio nesse mundo com uma missão, que foi pregar o evangelho do reino. Lucas capítulo 4, verso 43, ele diz assim: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também, porque ele tinha um propósito, porque para isso fui enviado. Jesus foi enviado para pregar a mensagem do reino. Mas você pode dizer assim: mas Jesus não veio para curar as pessoas? Sim, ele veio para curar as pessoas. Jesus não veio para libertar as pessoas? Sim, ele veio para libertar as pessoas. Jesus não veio para morrer numa cruz e ressuscitar? Sim, ele veio para isso também. Mas todas essas coisas é um meio para alcançar um fim. Nós entramos no reino de Deus através do novo nascimento. Ele falou isso em João 3 com Nicodemos. Quando nós entregamos a vida a Jesus, nascemos de novo. Aliás, se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, não o reconheceu como Senhor e Salvador, você precisa fazê-lo. Você precisa entrar no reino de Deus. Você precisa usufruir das bênçãos do reino de Deus. E é só através do reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador que você vai ter esse acesso. É a tua entrada, é o teu bilhete de entrada. E quando nós entregamos a vida a Jesus, nós entramos então no reino. E entendemos que a mensagem de Jesus era a mensagem, a razão pela qual ele veio nesse mundo. Em Mateus 25, 34, ele diz, numa parábola a respeito do reino de Deus: então o rei dirá aos que estiverem à direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Segundo esse texto, o reino existia antes da terra. E o desejo de Deus de trazer o reino para essa terra existiu antes de ele criar essa terra. Então a terra foi criada para manifestar o governo de Deus, o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus. É Deus como rei nesse lugar. E Deus estabeleceu então um princípio aqui, de criar esse mundo para governar, para trazer o seu governo. Então a vontade de Deus é que o reino, o seu governo, se manifeste nesse planeta visível que nós estamos vendo aqui. Embora ele vai ser no futuro transformado numa nova terra, em um novo céu, Deus quer que nós tenhamos uma experiência do seu governo, do seu reino hoje, aqui.
enquanto vivemos aqui. É a razão pela qual ele veio, é a razão pela qual ele prometeu essa herança. Então as boas novas têm um começo, quando nós entregamos a vida a Jesus, um meio, quando nós estabelecemos o seu reino, e somos cooperadores desse reino nessa terra, e o fim, quando todas as coisas serão transformadas, serão completamente restauradas na origem, na forma que Deus sempre pensou. Em Apocalipse 5:10, Jesus fala, tu os constituísses reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão na terra. Então, por isso Jesus ensinou a gente muitas coisas, inclusive a orar em Mateus 6. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Jesus disse a Pilatos, quando estava sendo julgado para a sua morte, ele diz assim, meu reino não é deste mundo. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, o sistema que rege este mundo, eu estou declarando guerra ao sistema que rege esse mundo. E eu venho trazer um novo governo, diferente de como ele é feito hoje, de como as pessoas governam hoje. Ele estava dizendo a Pilatos, Pilatos, eu não tenho nada a ver com o seu governo, eu estou estabelecendo um novo governo. A cultura dele, do reino de Deus, é diferente da cultura desse mundo. E o desejo de Deus é colonizar, é estabelecer o seu reino nessa terra. O propósito de Deus é que cada um de nós, cidadãos do reino, súditos do rei, sejamos cooperadores no estabelecimento de uma nova cultura nesse mundo. Então, por isso que Paulo diz que ele confiou a nós o ministério da reconciliação. Ele nos fez embaixadores do rei. Ele nos fez cooperadores em Cristo, lá em 2 Coríntios capítulo 5 e 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Deus quer estabelecer o seu reino aqui na terra. E nós, como cidadãos que entregamos a vida a Jesus, temos muito a contribuir com isso. Venha o teu reino. Estabeleça aqui a tua vontade como ela é feita nos céus. Voltando agora a Mateus 4, quando Jesus prega o arrependimento, e ele diz, mude a forma de pensar, e arrependimento é mude a mentalidade que vocês têm, mudem a forma que vocês estão pensando. Por que Jesus estava pregando sobre a forma de pensar, a mudança na forma de pensar? Porque a maioria do tempo, eu e você não pensamos as coisas do reino. Na maioria das vezes, nós vivemos a mentalidade das coisas dessa terra. Na maioria das vezes, nós pensamos como pensam as pessoas desse mundo. Na maioria das vezes, nós vivemos como as pessoas desse mundo. Por isso, Jesus trouxe uma mensagem, mudem a forma de pensar. Mudem a forma que vocês devem pensar. Porque quando vivemos os pensamentos como as pessoas desse mundo, isso torna um impedimento para que haja transformação na nossa vida e haja transformação nesse mundo. Você nunca mudará se não mudar os seus pensamentos. Não vai acontecer nenhuma mudança se não acontecer primeiro uma mudança na mente. É isso que Jesus está dizendo. Você continuará cativo, controlado pelas suas emoções, levado pelas suas crenças. E nunca mudará. Porque há tanta resistência em mudanças, porque nós não mudamos a forma de pensar. Você nunca será transformado se não mudar a forma em que você está pensando. Isso é fato. Jesus diz, arrependam-se, mudem a forma de pensar. Sem a mudança da mente não existe possibilidade nenhuma de mudança também da cultura. Como é que eu vou mudar a cultura da minha casa, que tem a cultura deste mundo, errada, torta, pessimista, fatalista? Como é que eu vou mudar a cultura da minha casa, que tem uma mentalidade
tirar vantagens do enganar, da mentira, da cultura da mentira, da cultura do jeitinho. Como é que eu vou mudar isso se eu não mudar primeiro a minha mente? É isso que Jesus está dizendo: arrependam-se, mudem a forma de pensar. Por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versos de 1 a 2, ele diz assim: olha, eu rogo a vocês que se entreguem completamente a Deus, da forma como a gente entrega um novilho para um culto racional. Não ande conforme o padrão desse mundo, mas transforme pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A gente ora: Senhor, que a Tua vontade seja estabelecida na minha vida. Senhor, que eu possa sentir a presença Tua na minha vida. Senhor, que eu possa experimentar a Tua vontade no meu coração. Mas se nós não nos transformarmos, renovarmos a nossa mente, isso não vai acontecer. A palavra transformar-vos é metamorfos, de metamorfose. E a metamorfose significa uma mudança, uma transformação de um ser para outro ser, de uma forma para outra forma. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, nós precisamos mudar a forma em que nós estamos inseridos. Nós não temos que pensar mais como pensávamos tempos atrás. Nós temos que pensar como a cultura do reino, como Deus pensa, como Deus projetou para a nossa vida. Aí nós vamos entender a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A mudança acontece através de uma entrega completa. Só quando eu me entregar completamente a Deus, eu vou ter uma renovação completa. Isso que Paulo está dizendo em Romanos 12. Entreguem-se completamente, aí então experimentarão transformação completa. Haverá uma mudança de mente, você ficará surpreso da forma que você vai pensar, porque isso é uma obra espiritual. É o Espírito Santo agindo na tua mente e fazendo você ter novas atitudes. Os religiosos forçavam as pessoas a terem atitudes através da lei. Não faça isso, não faça aquilo. Mas Jesus está trazendo uma nova concepção, um novo ensino. Diz: é através de uma obra espiritual, é através de um relacionamento com Deus. É isso que Paulo diz: como nós vamos experimentar uma nova mente, ou uma nova transformação sem mudança de mente? E por que mudar a renovação da mente? Porque um novo reino chegou. Jesus diz: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Mudem, porque agora estou estabelecendo um novo modelo, uma nova forma de viver, de pensar. Mudem a mente, porque o reino de Deus foi estabelecido. Em outras palavras, estou trazendo de volta à terra aquilo que eu sempre desejei e pensei para cada um dos seres humanos. Deus está falando: eu estou trazendo de volta às origens, aquilo que eu sempre desejei, sempre pensei para cada ser humano. Eles viverem cheios de paz, alegria e justiça. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está trazendo uma nova realidade. Jesus veio para trazer uma nova cultura. Jesus veio para trazer um novo governo. Jesus veio para trazer a origem. Então Jesus veio a esse mundo atacar a cultura dessa terra. Ele veio nesse mundo estabelecer uma contracultura, diferente de tudo que nós temos experimentado. Trazer a cultura do céu para a terra e nos treinar para que, de fato, nós começamos a pensar como o céu. Como o céu. Então a palavra renovação, renovai as vossas mentes, renovação de mente, Paulo diz em Romanos 12, é voltar à origem, é voltar àquilo que Deus sempre desejou para nós. É um reset que a gente dá no equipamento, e aí nós colocamos o equipamento como ele saiu de fábrica.
É isso que Deus está falando. Dê um reset na sua mente, para que você comece a pensar como eu sempre desejei lá atrás, sempre estabeleci para você lá atrás. Então, nós viemos do céu, entre aspas, porque nós viemos do pensamento de Deus. Efésios capítulo 1, verso 4, diz que Deus já pensava em nós antes da criação do mundo. Ele nos escolheu lá, Ele já pensava em nós. Na sua presciência, Deus, como onisciente, conhecia cada um de nós, antes mesmo de nós virmos a esse mundo. E Ele tinha estabelecido para nós, ou Ele estabeleceu para nós bênçãos. Ele estabeleceu para nós uma vida abundante. Ele estabeleceu para nós um governo sobre esse mundo, sobre essa terra, da forma em que se relaciona lá com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em harmonia, em amor, vivendo juntos, um compartilhando do outro, uma interdependência um do outro, um estabelecendo o amor, comunhão, relacionamento um com o outro. Deus queria estabelecer e quer estabelecer e vai estabelecer o céu na terra. Esse é o desejo do Pai, esse é o reino, essa é a cultura do reino. Então, quando Ele nos pede em Mateus 6, para procurar primeiro o reino de Deus e outras coisas, pão, vestimenta, enfim, serão acrescentadas, Ele está dizendo assim: dê um reset e comece a pensar como eu sempre desejei para vocês. Porque, olha o que Jesus diz, muitas vezes nós estamos vivendo como pagãos. É isso que Ele está dizendo ali, não viva como pagãos. Então, não pense em dinheiro. É isso que Ele está dizendo, porque Ele está falando de coisas que a gente usa como dinheiro. Não pense em dinheiro, mas pense no estilo de vida do reino. O estilo de vida do reino, por exemplo, em Filipenses capítulo 4, verso 19, diz assim: Deus suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Efésios 1:3, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Isso é pensar reino, isso é estabelecer o reino como prioridade na nossa vida. Pensar em dinheiro é pagão. Jesus está dizendo isso. Não sejam como os pagãos. Há muitas atitudes nossas pagãs. Jesus está denunciando isso, está dizendo: olha, não vivam como os pagãos. Na cultura do reino, o Pai sustenta todos vocês. Então, cura, libertação, provisão, alegria, paz, justiça, são partes da cultura do reino. E nós precisamos mudar a forma de pensar. Então, quando entendemos o reino de Deus, nós nos esforçamos para que isso estabeleça na nossa vida e estabeleça na nossa cultura. Por isso que Jesus disse em Lucas capítulo 16, verso 16, a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino, e todos tentam forçar a sua entrada nele. Todos tentem forçar a sua entrada nele. Jesus está dizendo assim: as leis e os profetas falavam ao meu respeito. Chegou João. As leis e os profetas falavam do meu reino. Chegou João agora. Por isso que João é o maior dos profetas. Por isso que João é o maior, Jesus disse. Porque agora ele está vendo a profecia se cumprir. Porque agora João Batista está vendo a profecia de carne e osso. Agora ele está vendo a profecia do Messias, de Jesus, profetizado pelas leis, pela lei e os profetas, se estabelecendo em carne.
Então, a Bíblia, leis e profetas apontavam Jesus, o rei, que viria, estabelecia um novo governo. Jesus é a chave. Jesus é a chave hermenêutica, ou seja, da interpretação, para entendermos tudo isso. Jesus é a chave para compreendermos o projeto de Deus para nós, para cada um de nós. E Pedro teve essa revelação em Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta a eles: quem eu sou? E Pedro disse o quê? Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, você teve uma revelação espiritual, o meu Espírito está sobre você, e Ele te revelou essas coisas. Então, sobre essa palavra, sobre essa afirmação que eu sou o Rei ungido, vou edificar a minha igreja. E mais, vou dar as chaves do reino para vocês. As chaves do reino para vocês. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Então a igreja é edificada sobre Cristo, sobre o Rei Jesus. O governo de Jesus. O Rei ungido, que tem autoridade sobre todas as coisas, que veio estabelecer o seu reino. Então, para ligar e desligar, porque Ele nos colocou agora em conexão com o céu se abriu no seu batismo e não fechou mais. Não precisa orar: Senhor, abra os céus, Ele já está aberto. O que nós temos dizendo é: Senhor, estabelece o teu reino, os céus já se abriram. Ligamos e desligamos, o reino de Deus chegou. A nossa mensagem é essas boas novas. Ei, nós não precisamos viver mais da forma que estamos vivendo. O Rei chegou, Ele morreu pela sua vida, Ele deu a sua vida por você, Ele pagou o preço dos seus pecados. Você tem acesso ao reino agora. Você pode viver as experiências do reino aqui, esperando a restauração de todas as coisas. Essa é a cultura. E cultura do reino é criada por leis. Então nós vivemos a lei do reino. E vamos falar mais outras vezes sobre isso. Nós temos a mente de Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16: e se temos a mente de Cristo, podemos pensar como Ele pensou. Então a cultura do reino dentro de nós tem um potencial transformador na nossa vida, na vida dos outros que estão perto de nós. A cultura do céu que entrou na minha vida tem potencial de transformar o mundo. Vão a todo mundo, preguem as boas novas do reino. Vão a todo mundo e anunciem que o novo rei chegou. Nas várias áreas de influência que esse mundo tem. Como a cultura é feita nesse mundo? A cultura é feita com algumas áreas que influenciam as pessoas. Por exemplo, a área da família, a área dos negócios, a área da cultura, da mídia, das artes, a área da religião, a área da educação, a área do governo. Essas são áreas que nós precisamos estar lá, influenciando com a cultura do reino para que sejam transformadas. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O dia que você entregou a tua vida a Jesus, o Espírito Santo veio morar dentro de você. E Ele é o próprio Deus, é a própria atmosfera do reino na minha vida. Ele é o vento que sopra, Ele é o vento que aviva, Ele é o vento que restaura. Estamos conectados aos céus pelo Espírito Santo. Ele é consolador, Ele é ajudador, Ele me ajuda nas minhas dificuldades e fraquezas. É Ele que nos pode dar e nos levar, através do poder que Ele nos dá, o Evangelho do Reino.
É Ele que nos dá poder para isso. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas desse novo reino. Ele é o poder de Deus. Ele está dentro de nós com todos os dons espirituais. Você tem dons que esse mundo precisa. Eu já falei sobre isso uma ocasião. Você tem dons que não é para você, é para todo ser humano dessa terra. E nós precisamos descobrir esses dons, precisamos ativar esses dons, precisamos avivar esses dons, como Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 1, verso 26. Timóteo, avive os dons, ative os dons que você recebeu através da imposição de mãos. Ative. E eu estou terminando. Nós somos sal e luz do mundo. Essas duas figuras nós já conhecemos. E Jesus contou uma parábola dizendo que o reino é comparado a um fermento colocado dentro da massa. E esse fermento vai crescendo, vai envolvendo toda a massa até que ele toma toda a massa. O reino de Deus é assim, silencioso. O reino de Deus, ele age, e quanto mais quente e quanto mais pressão, mais cresce. E é assim na vida do crente que tem o Espírito Santo de Deus, é assim na vida do crente que tem consciência do reino. Nós somos sal e luz, e esses três elementos não podem ficar num saquinho, num recipiente guardado. Ele só tem função se estiver fora. Ele só tem função se estiver lá fora, influenciando. Ele só tem função quando é escondido na massa. Ele só tem função quando ele é estabelecido no alto. Ele só tem função quando ele é jogado na comida. Então, como implantar a cultura do céu na terra? Deixe o céu se estabelecer, entrar na sua vida. Deixe o amor de Deus entrar na sua vida. Deixe a paz de Deus entrar na sua vida. Deixe Ele estabelecer o seu reino no seu coração, para que você possa estabelecer o seu reino, o reino de Deus, nesse mundo. Nós estamos numa contracultura. Nós não somos pagãos, não somos ímpios, somos filhos amados de Deus. Temos uma missão, precisamos entender esse propósito, precisamos entender a mensagem de Jesus, nós precisamos entender por que Ele veio nesse mundo. E eu quero encerrar orando por você, primeiramente, que ainda não fez uma entrega a Jesus. Jesus é o teu Salvador. Mas Romanos diz assim: se é com a tua boca confessares Jesus como Senhor e Salvador, você é salvo. E Deus quer te salvar nessa noite. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus te deu uma vontade para que você estivesse aqui, um desejo para um encontro vivo com Ele. Ele quer ter um encontro vivo com você. Ele é vivo, Ele está vivo, Ele quer ter um encontro com você. É para isso que Ele te trouxe nessa noite. E você pode entregá-lo, se lançar completamente nele, receber do seu amor, receber do Espírito Santo, e a sua vida vai mudar. E eu queria orar primeiro por isso. Feche seus olhos por um instante. Se você ainda nunca fez uma oração de entrega a Jesus, eu queria orar por você. Eu queria ajudá-lo numa oração de entrega. Eu queria te auxiliar com algumas palavras. Talvez você nunca orou, então não sabe orar. Eu queria te ajudar. Eu queria que você repetisse essa oração comigo. Repita assim: Senhor Deus, nessa noite, eu reconheço Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida
para que o Teu Espírito Santo me cele nesta noite. Escreva o meu nome no livro na vida. Escreva o meu nome, Senhor, na palma das Tuas mãos. Faz de mim um filho em Cristo Jesus. Amém. Amém. Alguém fez essa oração? Só levanta a mão assim. Amém. Que bênção. Glória a Deus. Que bênção. Bom. Bênção. Que ótimo. Deus abençoe vocês. E eu queria que a igreja agora orasse a Deus. Pedisse a Deus: Senhor, eu não quero mais viver como um pagão. Eu quero viver como um filho. Eu quero viver como um servo do Teu reino. Eu quero viver as realidades da cultura do Teu reino. Eu quero viver e experimentar as realidades que o Senhor preparou para mim antes da fundação do mundo, antes de me criar. O Senhor já tinha na sua mente. E eu quero isso para a minha vida. Eu quero essas realidades que aconteçam na minha família. Eu quero ser um servo útil. Eu quero experimentar aquilo que o Senhor disse em Mateus 25, de quando nós servirmos as pessoas e exercermos nossos dons, estamos fazendo isso para Jesus, e eu quero ver as coisas acontecendo, mesmo que não tenha consciência disso. Eu quero experimentar do Teu reino e das realidades dele, amém? Vamos ficar em pé todos. Ore ao Senhor, junto com a pessoa do seu lado, e peça isso para que aconteça na vida do seu irmão. Peça que isso se estabeleça na vida dele de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Ore ao Senhor.